Muito bem, então vamos dar início. Boa tarde, essa é a nossa terceira aula e nós estamos discutindo, digamos assim, uma fase histórica da língua portuguesa de transição de um modelo de língua nacional para um modelo de língua internacional. Agora vamos retroceder para o século XX, então, e ver como é que esse modelo de língua nacional foi se formando. Eu queria ressaltar que vocês podem perguntar a qualquer momento, né? Tem um microfone aqui, ou podem mandar um papelzinho, como eu disse na primeira aula. Tá? Então, nós vimos que uma data tentativa para pensar esta transição é aproximadamente a data de 1989, o fim da Guerra Fria, cai o Muro de Berlim, os países de língua portuguesa se encontram pela primeira vez em São Luís do Maranhão, e a partir dali há um aceleramento político que permite, em seguida, o Acordo Ortográfico de 1990, nós vamos ver as implicações desse acordo, implica em seguida a criação da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 1996, que é um bloco geolinguístico, isto é, um bloco que usa a língua para as relações internacionais, instrumentaliza uma fonia, isto é, países que compartilham uma mesma língua, e é uma década em que são criados os primeiros certificados internacionais de língua, tanto o sistema CAPLE português quanto o sistema CELPE-BRAS, e assim podemos elencar medidas que indicariam a transformação do português, a passagem do português para uma fase de maior internacionalidade. Vimos que as línguas internacionais são sustentadas cada vez mais por espaços outros que os seus países de origem. Por exemplo, a MGIMO aqui sustenta a língua portuguesa ao ter um departamento com tantos professores e tantos alunos. É uma forma de sustentar a língua numa perspectiva internacional. Vimos que cresce o grau de veicularidade da língua, isto é, o número de falantes não nativos começa a crescer e talvez algum dia ultrapasse o número de falantes nativos da língua, que é mais um fenômeno ligado aos espaços nacionais. Vimos que as línguas internacionais são línguas de abertura e circulação, portanto conectam espaços de diferentes continentes. Também vimos que esta pressão pela internacionalidade traz mudanças na gestão da língua portuguesa. Ela não é mais gerida só no seu espaço nacional. E uma mudança de postura frente à língua, enquanto que no espaço nacional as línguas têm um caráter monumental, elas são decantadas, são cantadas como sendo parte da identidade nacional. Alguns países fazem até monumentos à língua, o Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, nesse caráter. Numa língua internacional ressalta-se mais a funcionalidade dessa relação, como é que essa língua conecta e circula. Estou revisando aqui a aula passada, professor. Vimos que a língua internacional acaba dando aos seus falantes uma percepção de oportunidade que faz com que esses falantes se engajem mais na sua promoção e na sua circulação. E uma consequência de tudo isso é que a língua é mais e mais usada em contextos multilingües e menos em contextos monolingües. Ela é mais usada junto com outras línguas e estes falantes são possuidores de um repertório linguístico. Eles falam várias línguas, entre elas o português. Muito bem. Eu escrevi um texto há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, chamado Línguas de Fronteiras, Fronteiras de Línguas, sobre as fronteiras do Brasil, e eu terminei o texto com esse trecho que eu queria citar, então, como uma, digamos assim, uma antevisão do que seria uma língua internacional, como um hub aeroportuário que recebe voos de todo o mundo e os redistribui para tantos outros destinos. Os novos países administrados por estados pós-nacionais tenderão a ter uma crescente cidadania multilingüe e transcidadã, como já vemos acontecer nas grandes cidades do mundo, conectadas às suas comunidades linguísticas espalhadas pelo mundo em territórios reticulares, isto é, em redes, criando relacionamentos, conhecimento e valor através das línguas.
Hoje todas as grandes metrópoles do mundo têm esse comportamento. E quando falamos em territórios reticulares, estamos falando de uma língua que conecta pontos em diferentes países e territórios e permite uma certa circulação de conhecimento, de saberes, de valores, de economia nestes espaços. Como é que um país administra este multilinguismo para seu próprio benefício? Como é que um país valoriza esse multilinguismo e fomenta essas redes reticulares, essas redes internacionais? Bem, então a pergunta que eu deixei para vocês, que eu queria ouvir a opinião de vocês, é: como é que temos ensinado e aprendido o português? Como língua nacional ou como língua internacional? Quais são os nossos impactos que pode ter essa visão? Que impactos ela pode ter no nosso trabalho? Ele queria fazer uma... Você poderia pegar o microfone aqui? Pode falar mais alto. Se fosse sobre esses territórios reticulares, elas necessariamente têm de ter essas relações entre pontos num país. Por exemplo, nos Estados Unidos, esses territórios necessariamente têm de ter uma relação através de território ou através de outros tipos de comunicação? Através de meio digital, através da comunicação à distância, no ciberespaço, através da migração. Se você pensa, por exemplo, no território reticular da língua portuguesa nos Estados Unidos. A língua portuguesa é concentrada na costa leste, na região de Boston, Framingham, Massachusetts. Depois a língua portuguesa é concentrada na região da Califórnia e a língua portuguesa é concentrada na região da Flórida. Essas regiões se comunicam, elas se comunicam com Portugal, com o Brasil, com Cabo Verde. Constantemente estão indo pessoas para lá e voltando. Há cidades nos Estados Unidos como Framingham, que chegam a ter 60% de população falante de português. Portanto, são pontos densos da língua portuguesa. Tudo isso você pode olhar no maravilhoso mapa interativo das línguas produzido pelo escritório do Censo norte-americano, que marca com pontos o número de falantes. 100 mil falantes é um ponto no nível federal, depois se aproxima 1000 falantes no nível estadual, 100 falantes no nível do município, que eles chamam de county, né? Você pode ter uma visão de como é que essas redes estão organizadas nos Estados Unidos. E Moscou está incluída? Evidentemente, a Moscou, que tem uma população tão grande de falantes de outras línguas, tem enormes possibilidades de atribuir valor a esse multilinguismo. Eu sei de um projeto do Instituto Superior de Economia, que fez um banco de dados das línguas faladas em Moscou, justamente para iniciar esse planejamento linguístico do valor econômico, do valor diplomático, do valor, enfim, geral, que este multilinguismo moscovita pode ter para o futuro. Então, os países mais avançados vão entendendo que isso é um valor e outros países ainda não entenderam. Então, talvez demore um pouco para encontrar as metodologias adequadas para transformar isso em redes de valor. Tá? Mais alguma consideração? Só complementando, eu tive uma aluna de português que ela começou aqui na Rússia, em Moscou, que ela começou a estudar português porque ela ia se mudar para os Estados Unidos, para uma cidade que tem muitos brasileiros. Então ela quis aprender o português para viver bem numa cidade dos Estados Unidos. Perfeito. Essas circulações vão sendo cada vez mais comuns. E veja, não tem nenhuma relação com nenhum território de língua portuguesa, nenhum país tradicional de língua portuguesa. Muito bem. Como é que vocês pensaram essa pergunta? Alguém gostaria de dar alguma consideração? Eu diria que nós ensinamos o português como uma língua internacional, mas na nossa variante nós ensinamos o português de Portugal como língua nacional. É uma contradição. Como seria isso? É uma contradição. Contradição em que sentido? Em que sentido?
Bem, talvez isso que aconteça aqui é o que acontece na maior parte dos casos no mundo. E talvez isso seja uma demonstração de que essa transição é lenta e demora, implica em mudança de certos parâmetros, não é fácil de fazer, né? Tem várias implicações cada vez que a língua muda de chave, ela muda a sua forma de se realizar, né? Nesse caso no ensino. Por exemplo, se nós pegamos esse curso aqui que eu estou dando, eu organizei, portanto, uma história político-linguística para mostrar que nós estamos numa fase, então, em que o português entra como língua internacional e, portanto, vai saindo da chave de língua nacional, com todas as dores que essa transformação provoca. Essas transformações são traumáticas. A mudança de um estado para outro traz uma série de rearranjos na sociedade que são difíceis de digerir e até de entender. Ora, no século XIX e no século XX, que o português tem funcionado como língua nacional, e nós vamos hoje tratar disso, ele não deixou, em grande parte, de funcionar como língua colonial. Seja porque as colônias de Portugal só se tornaram independentes em 1975, seja porque há comportamentos, situações coloniais no uso do português do Brasil, que permanecem até hoje. Então, como é que se deu essa transição de uma língua colonial para uma língua nacional, o que também teve muito custo, muitas dores de parto, digamos assim. Há uma grande discussão no Brasil sobre o que é o português brasileiro. A ideia de que o português brasileiro é uma língua cindida a um português culto e um português popular. Há muitos escritos sobre a discriminação que sofrem os falantes de português popular. E as muitas discussões dos linguistas sobre esse fenômeno é, no fundo, uma crítica ao uso colonial do português, porque quem fala o português popular no Brasil? O chamado português popular. Quem fala esse português popular? E quem é que no Brasil, em geral, tem os níveis mais baixos de escolaridade? Os descendentes, sobretudo, dos escravos. Porque o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, e escravidão não é um traço de um Estado nacional, escravidão é um traço de um Estado colonial, né? E os indígenas também, que também só foram reconhecidos como cidadãos no Brasil em 1988, até 1988, pela nova Constituição, os indígenas não eram cidadãos plenos, eram considerados parcialmente incapazes, não podiam ser eleitos, não respondiam a processos jurídicos como qualquer cidadão. Portanto, um país que tinha dois tipos de cidadania não é um Estado nacional pleno, no sentido moderno do termo, né? Em que a cidadania é universal. É como se aqui na Rússia vocês tivessem uma parte do país que não tem a cidadania plena. Isso podia acontecer no tempo do czar, mas não pode acontecer hoje, em termos de realização de um Estado nacional. Muito bem. E antes do português se tornar uma língua colonial, ele era um vernáculo, numa situação de diglossia com o latim. Então, o português era uma língua caseira, doméstica, da rua, das atividades informais, e o latim ocupava o cargo, o posto de língua de prestígio, língua da igreja, língua dos escritos, língua da publicação. Portanto, estamos falando aqui de que o português nasceu numa diglossia. Todo mundo conhece o conceito de diglossia? Diglossia, né? Uma relação de duas línguas em que uma língua ocupa as funções formais, altas, o acroleto, e outra língua ocupa as funções baixas, as funções informais, o chamado basoleto, né? Então, o basoleto, em geral, não tem escrita, não tem literatura própria, e todas as funções são amealhadas pelo acroleto, que era o caso. Quantos séculos o português demorou para sair da posição de vernáculo associado a uma língua clássica, como o latim, para passar a ser uma língua fundamentalmente colonial, não ainda uma língua nacional?
E quantos séculos o português foi uma língua colonial antes de se tornar uma língua nacional? E agora que o português, digamos, se realizou como língua nacional em mais de um estado, criando vários tipos de tensão, aparece uma nova tendência para as línguas, que é a de transformá-las em línguas internacionais. Muito bem. Então, como é que nós vamos olhar para esse século XX? Como é que nós vamos olhar para esse processo nacional do português? O que nós vamos escolher para olhar para esse fenômeno? Podemos olhar de várias maneiras. Mas eu escolhi o acordo ortográfico e a questão ortográfica porque ela revela muito bem as tensões do português língua nacional. Então, vou dar duas descrições rápidas para vocês. Em primeiro lugar, o português durante muito tempo teve uma ortografia usada de maneira variável, né? Então as pessoas escreviam as palavras de várias maneiras. Escreviam sertão com C, sertão com S, sertão com A ou tio, sertão com AM. Havia uma variação durante séculos. Toda a expansão colonial portuguesa foi feita sem que houvesse uma ortografia definida do português, em termos de uma intervenção do Estado nesse âmbito. Mas chegando ao final do século XIX, num momento de crescente nacionalismo, né, aparece uma proposta muito bem fundamentada de uma nova ortografia para o português, a chamada Reforma Gonçalves Viana. E assim que Portugal proclama a República, 1910, Portugal se torna uma república. As repúblicas realizam muito mais o ideal de Estado-nação do que as monarquias, né? Que instituem o conceito de cidadão e não o conceito de súdito. Então, assim que é proclamada a República em Portugal, 1910, a República decide modificar a ortografia da língua. E faz a famosa Reforma de 1911, sem perguntar para o Brasil. E, portanto, em 1911 ocorre um fato que acaba sendo traumático para a língua no século XX. Vai gerar 80 anos de tentativa de reunificação ortográfica, N esforços, como nós vamos ver, todas com as implicações políticas, mas em 1911 há a ruptura ortográfica entre o português do Brasil e o português de Portugal. Portugal implementou uma reforma, tecnicamente muito boa, o Brasil não implementou. Esse é o primeiro fato. Aí há 80 anos de esforços, e nós podemos nos perguntar, mas por que, depois de romper a ortografia, os países quiseram voltar a unificá-la? Que motivações podem ter levado a isso, se ela já estava rompida? O que, do ponto de vista de uma língua nacional, é perfeito, né? Cada país tem a sua, cada país define as suas regras, cada país não olha para os outros, olha só para si mesmo. Do ponto de vista de língua nacional, o ato de 1911 foi perfeitamente de acordo com o que pode ser esperado de um Estado independente e soberano. Segundo momento histórico, 1990. Depois de muitos passos, que nós vamos olhar com mais detalhe, é possível, então, haver uma reunificação jurídica da ortografia brasileira a partir do Acordo Ortográfico de 1990, em que os países de língua portuguesa todos, não só Brasil e Portugal, sentam ao redor de uma mesa, menos Timor-Leste, que nessa época era o quê? Estava ocupado pela Indonésia, perfeito. Então, o Timor-Leste não participou, obviamente, não era um país. Os países sentam ao redor da mesa e deliberam que a partir dali há uma só ortografia. Então, entre 1911 e 1990, passaram-se 80 anos de tentativas e agora nós temos uma ortografia do ponto de vista jurídico, que aceita alguma variação gráfica. Mas o importante é considerar que é uma ortografia só do ponto de vista jurídico, porque é este o empecilho principal que impedia a circulação do livro, a utilização dos materiais, né? Já que se eu tenho uma ortografia oficial, o Estado não pode consumir livros que venham numa outra ortografia.
Então, nunca se concretizou um mercado de livros de língua portuguesa que circulassem entre os países como se concretizou um mercado de países em língua inglesa ou em língua espanhola. No caso da língua espanhola é interessante porque houve momentos históricos em que o maior produtor de livros em espanhol era o México. O México era muito rico. Década de 60, por exemplo, o boom mexicano, década de 60, 70. Anteriormente, na década de 50, 40, o maior produtor de livros era a Argentina. Depois passou a ser a Espanha, porque os livros circulam. Então, enquanto um livro na Argentina pode ter uma tiragem de 60 mil exemplares, porque ele vai ser vendido em 21 países, no Brasil o livro terá a tiragem de 2.000, porque ele vai ser vendido só no Brasil. Não houve uma integralização desse mercado, o que é muito prejudicial economicamente, culturalmente e prejudica a circulação do conhecimento. Muito bem. Então, esses dois fatos, eu estou fazendo a hipótese que um deles é a marca da língua nacional e o outro é uma marca de uma nova fase internacional da língua. Muito bem. Para entrar, então, na questão da ortografia, o que são ortografias exatamente? O que é uma ortografia? Arte de escrever. Uma arte, muito bem. Mas mais concretamente, é um conjunto de regras de como as palavras devem ser escritas, que fixa a escrita de cada palavra e não só. Fixa elementos da fonologia, através dos acentos, de indicadores de pronúncia, indicadores de reconhecimento de marcas gramaticais, como gênero, indicadores até de sintaxe, como a pontuação. Então, a ortografia é um auxílio à escrita e é também uma forma de homogeneizar a escrita, e a homogeneização da escrita serve para entender melhor. Quer dizer, quando é que aparece a necessidade das línguas terem ortografia? O que forçou as línguas a terem ortografia? Normalização. Mas o que forçou as línguas a terem essa normalização ortográfica? O aparecimento da internet. Não, é antes. Promover um Estado ensino As comunicações. O que forçou exatamente as línguas a terem, a partir do século XVIII e XIX, ortografias, foram as editoras. A necessidade de publicar livros. Porque a necessidade de publicar livros, se eu vou publicar um livro, em que grafia eu vou publicar? Né? Não posso publicar em qualquer grafia. Eu tenho que... Então, por exemplo, no caso da língua alemã, os primeiros a fixarem uma grafia da língua alemã foram as casas editoriais. A tal ponto que no século XIX, cada casa editorial alemã tinha uma grafia diferente. Depois, elas foram sendo paulatinamente unificadas. Então, a ortografia das línguas é um fenômeno associado à criação da imprensa por Gutenberg, à superação do manuscrito, que era uma produção artesanal do livro, copiado à mão, e a produção do livro em escala industrial. Então, eu tinha que ter aspectos unificadores dessa escrita. Muito bem. E que tipo de problemas uma sociedade está discutindo quando discute uma ortografia? Quando tem uma guerra sobre a ortografia? Quando tem pessoas contra e pessoas a favor? O que essas pessoas estão discutindo? As variantes nacionais. As variantes nacionais, esse é um ponto. O que mais? As variantes regionais, perfeito. Elas podem sentir que aquela ortografia viola uma identidade regional, perfeito. O que mais? E também palavrinhas de profissão. Os representantes de cada profissão têm as suas próprias palavras para a mesma coisa. Certo. Os jargões profissionais, as terminologias profissionais, pode ser, ainda que esse seja mais um campo do léxico, né? O léxico e a ortografia são dois campos separados. O uso, por que o uso? Por que quando discutimos ortografia estamos discutindo o uso da língua escrita? Porque quando falamos da diglossia, imagina. Eu posso falar alto? Porque vamos destruir aqui
todo o sistema, certo. Bem. Porque quando falamos da diglossia, pode ser que há uma norma para a escrita, mas o uso difere desta norma, não sei. Certo. E se a maioria, e durante muito tempo, se usa de outra maneira. Perfeito, esse é um ponto importantíssimo. Estamos discutindo para quem é feita a escrita. A minha escrita é uma escrita aristocratizante, feita por um pequeno grupo, porque a massa do povo é analfabeta, ou eu tenho alguma pretensão de democratização da escrita e, portanto, faço uma escrita mais acessível para os falantes da língua. Vejam o que Mao Tse-tung fez na China. Né? Depois da Revolução Comunista, o que aconteceu com a escrita da língua chinesa, através de Mao Tse-tung? Ela foi simplificada. Cada logograma do chinês podia ter até 29 traços para fazer um logograma. Depois da simplificação, no máximo 18 traços. Para beneficiar quem? A massa do povo, não os mandarins, que tinham capacidade de escrever perfeitamente com 29 traços, mas para atender, digamos, uma demanda democratizante, uma demanda de alfabetização universal. Então, estamos discutindo, quando discutimos ortografia, a democratização do acesso à escola e ao conhecimento. Estamos discutindo a própria origem da língua. Nós acreditamos que a nossa língua tem valor porque nós temos valor, ou nós acreditamos que a nossa língua tem valor porque ela é muito parecida com o latim. Por exemplo, no início da história do português, os portugueses se gabavam de que o português era mais importante que o espanhol, porque o português é mais parecido com o latim. O que eu estou dizendo com isso? Que eu tenho que criar uma ortografia, de preferência, que aproxime o português do latim. Porque então eu estou atribuindo valor a esta língua, criando uma escrita etimológica, que escreve as palavras como em grego, como em latim. Eu estou dando valor à língua. Embora isso faça com que a massa da população não consiga escrever bem, escrever farmácia com PH, né? Escrever, enfim, usando uma ortografia do grego. Então eu estou discutindo muitas coisas quando discuto a ortografia. Muito bem. Espero que consigam ver daí, né? Eu vou começar com um breve resumo do Acordo Ortográfico de 1990, para nós termos então noção do que aconteceu nesse momento e quais foram as contradições que aparecem nesse momento. 1990, depois de inúmeras tentativas, finalmente é aprovado por iniciativa de quem? Por iniciativa de duas academias que têm um mandato de 2 países para tratar da ortografia e para negociar uma com a outra. Quais são essas instituições que são responsáveis pela ortografia da língua? A Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras. A Academia de Ciências de Lisboa é uma entidade que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Academia Brasileira de Letras pertence a quem? A Academia Brasileira de Letras é uma entidade privada. Ela não pertence a nenhum órgão do governo, não pertence ao ministério, não pertence a ninguém, ela é um órgão privado. Até hoje é um órgão privado. Perfeito? Por que ela é um órgão privado? Porque quando ela foi criada em 1897, o Brasil já era uma república. Quando é que o Brasil se tornou uma república? 1889. De 1822 a 89 o Brasil foi uma monarquia. O Brasil se tornou uma república em 89 e a academia foi criada em 97. Quando levaram ao presidente da República a proposta da academia, ele viu que todos os membros da academia, os escritores, eram monarquistas. Então ele disse, não vou aceitar a criação dessa academia, com um monte de monarquistas dentro. Então a academia foi obrigada a se criar como uma associação. E assim vive até hoje. Agora não há monarquistas, porém a tradição já se instaurou, já se passaram mais de 100 anos, agora é difícil você reverter, de certo modo, esse quadro. Muito bem, o que aconteceu em 90 então? Em 1990,
ambas as academias combinaram um acordo ortográfico. E eis que os demais países iam ficar de fora. Mas aí a Academia Galega da Língua Portuguesa, vocês sabem que a Galícia, a Galiza, na Espanha, é e não é um espaço de língua portuguesa. Considera-se e não se considera um espaço de língua portuguesa. Há defensores que o galego é uma língua própria. Há defensores que o galego é uma das variantes, das variedades ou de normas da língua portuguesa. Então, os galegos foram convidados para participar como observadores no acordo. Só que os galegos fizeram uma arte. Os galegos foram a Lisboa, procuraram o embaixador de Angola, procuraram o embaixador de Moçambique e disseram para eles: vocês vão ficar de fora da reunião? E os embaixadores perceberam que, de novo, ia ser feito um acordo só de Brasil e Portugal, sem a participação dos demais países de língua portuguesa. Na velha chave do século XX. Mas o século XX, segundo Hobsbawm, terminou em 90. De 90 para diante já é, do ponto de vista político, século XXI. Então, esses embaixadores acabaram tornando possível que a grande reunião do acordo no Rio de Janeiro não fosse só entre os dois países, mas fosse com representantes de todos os países. E isso muda fundamentalmente a natureza do acordo, muda fundamentalmente a ideia de circulação do acordo. Muito bem. Feito o acordo, esse acordo juntou dois instrumentos anteriores, o formulário ortográfico de 1943, que era, digamos assim, a base orientadora da ortografia brasileira, e a reforma ortográfica de 1945, que era a base da escrita de Portugal. Quando o acordo foi feito, vejam, ele se chama acordo. Ele não se chama reforma. Não é uma reforma ortográfica, como foi uma proposta de 1986. Uma reforma para criar mudanças profundas na ortografia. Vamos dizer, tirar o H da frente das palavras onde ele não é pronunciado. Escrever hotel como em russo. Escrever hoje como em italiano, sem H na frente. Isso teria um impacto visual profundo, entre outras coisas. Ou igualizar C cedilha e 2 S's em vários contextos, quer dizer, seria uma reforma como Antônio Weiss propunha em 86, não passou. Agora, o que é um acordo? Qual era a função do acordo? Qual era o objetivo do acordo? Não era fazer uma reforma para facilitar grandemente, para homogeneizar grande parte das incoerências de uma ortografia que foi se desenvolvendo ao longo de séculos. Foi para criar unidade política e jurídica. Então o objetivo era como é que nós vamos mudar o mínimo possível de palavras para tornar esse acordo aceitável para o máximo possível de parceiros políticos e de setores dentro das nossas sociedades, para obter uma unidade jurídica. Para obter essa unidade jurídica, então essa ortografia tem uma novidade. Ela tem certos pontos em que a variação é admitida, conforme a pronúncia. Então, por exemplo, devem cair todas as consoantes que não são pronunciadas, consoantes mudas em meio de palavra. Só que em alguns contextos, por exemplo, no Brasil, nós pronunciamos recepção. O P mudo é pronunciado. Recepção. E em Portugal é pronunciado como? Recessão. Então, em Portugal fica sem P e no Brasil fica com P. Quer dizer, não houve uma unificação 100% gráfica da ortografia, mas ela está unificada do ponto de vista jurídico. Quer dizer, não há mais nenhum impedimento para a circulação dos materiais. Segundo ponto que eu queria ressaltar é que, uma vez feita a reforma, esperava-se que ela ficasse aceita e fosse implementada em 94. Ela teria 4 anos para se tornar realidade. O que aconteceu? Em 4 anos não aconteceu nada. Porque em 4 anos o Brasil estava na tremenda crise causada pelo impeachment do presidente Collor. Em 91, Portugal estava passando pelas dores da integração à União Europeia.
Em 91, a guerra civil em Angola continuava. Em 91, enfim, não havia um ambiente político para que essa ortografia avançasse muito. E, portanto, através de um modificativo, suprime-se a data. Então, o acordo é jogado para o futuro, sem data prevista. E isso podia significar que esse acordo demorasse 100 anos para ser realizado. Timor-Leste ficou independente em 2002, imediatamente aderiu à documentação da CPLP, sem maiores questões. Não é o caso de Macau. Macau ficou integrado à China em 99, mas Macau não aderiu ao acordo ortográfico. Então, em 2004, passados 14 anos do acordo, como se viu que, sem uma definição melhor sobre o modo de implementação, isso podia demorar muito, se criou o protocolo modificativo número 2. O que esse protocolo dizia? Ele reduzia o número de países que deveriam assinar, ou deveriam ratificar. Antes eram todos, com o modificativo número 2 passou a ser apenas 3 países. Quando 3 países ratificassem este protocolo, entrava em vigor o acordo ortográfico. Então, 2004, 2005 não aconteceu nada, 2006 não aconteceu nada, 2007 eu vinha dirigindo o meu carro para a universidade, ouvindo rádio, e de repente sai a notícia no rádio: São Tomé e Príncipe ratifica o instrumento e está aberta a porta para a implementação do acordo ortográfico, 2007. Aí as coisas se aceleraram muito e em 2009 ele entra em vigor. Como é que se faz para passar de uma ortografia para outra ortografia? Qual é a técnica que se usa? Por exemplo, se a Rússia quisesse fazer uma reforma ortográfica aqui, e já fez, né? Já quis. Mas eu li alguma coisa sobre uma proposta de Groth, em 1885, que simplificou certas letras. Depois da Revolução de 17 teve outras simplificações. Depois teve uma proposta em 64, Efimov também, né? Mas me pareceu que, pelo que eu li, que a questão da ortografia aqui foi uma questão política relativamente tranquila. Não trouxe as grandes paixões que trouxe no mundo de língua portuguesa. Né? Trouxe? Então eu não li bem, depois você me explica. Nesse caso, quando São Tomé então ratifica e começa o processo, Brasil e Portugal implementam em 2009, mas a técnica de implementação é dar alguns anos de transição para as pessoas aprenderem, se adaptarem. Então, foram dados 6 anos de transição. O que acontece nesses 6 anos de transição? Ambas são válidas. A velha e a nova. As duas convivem. Você pode escrever a sua redação de vestibular na ortografia velha ou na ortografia nova, ou numa mistura das duas, porque você não aprendeu direito as regras ainda, você está aprendendo. No Brasil, no dia em que iniciou a mudança, todas as grandes revistas e jornais mudaram imediatamente para a nova ortografia. As próprias universidades demoraram. Por exemplo, eu cheguei a dar, em 2010, um curso para chefes de secretaria da minha universidade. Nós temos 101 chefes de secretaria que comandam as secretarias e departamentos. Então eu dei um curso sobre a nova ortografia, mas as modificações são muito pequenas. Apenas 1,6% das palavras foram modificadas. E isso porque havia processos de aproximação anteriores. Então, era ridículo fazer um curso para aprender a nova ortografia. Eu aproveitei o curso para falar sobre a CPLP, os países da CPLP que eles não conheciam. Muito bem. A minha universidade só foi capaz de implementar o acordo, que entrou em vigor dia 1º de janeiro, em 23 de outubro. Quer dizer, demorou um tempo e, paulatinamente, todos se converteram à nova ortografia sem maiores delongas. Em Portugal foi muito mais traumático. Em Portugal instaurou-se um grupo muito forte contrário à nova ortografia, reação que no Brasil só ocorreu bem depois. E esse grupo
vinha de uma linha política com vários argumentos contra os acordos ortográficos de modo geral, que nós podemos arrolar, porque é interessante ver as ideologias linguísticas que formam a língua nacional e a compreensão dessa língua, e por que alguém poderia ser contra um acordo ortográfico para unificar a grafia de uma língua que poderia se tornar mais importante de um ponto de vista internacional por causa disso, né? Então, entra em vigor e entramos em 6 anos de transição dessa ortografia. Eu queria mostrar para vocês 2 vídeos de 1 minuto cada um sobre a Academia das Ciências, talvez vocês não tenham visto, e outro sobre a Academia Brasileira de Letras. E esse aqui, um pequeno vídeo sobre a Academia Brasileira de Letras, que aparece num contexto bem diferente, 100 anos depois. Então, a Academia das Ciências de Lisboa aparece em 1779 e a Academia Brasileira de Letras em 1897. A primeira, como o professor Anselmo disse, aparece no contexto pós-Marquês de Pombal, quando era Dona Maria a rainha, um contexto anti-Marquês de Pombal. O Pombal tinha feito reformas no sentido de garantir o ensino das humanidades e a Academia aparece contra as humanidades, né? Porque é aquele período em que a Igreja Católica volta muito fortemente ao poder depois da queda de Pombal. Então a Academia tem dois setores, a de Lisboa, o setor das ciências e o setor das letras, mas não exatamente o setor das humanidades, né? A Academia Brasileira aqui vai se referir sobretudo à sua figura maior, que foi Machado de Assis, como muitos sabem, considerado o maior escritor brasileiro e também o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Então é um pouco a discussão do contexto em que essa academia aparece. Nesse acordo ortográfico, então, foram importantes 3 figuras. Antônio Wise já faleceu, um dos maiores filólogos brasileiros. Ele foi o editor da obra completa de Machado de Assis. Ele criou esse grande dicionário, que é o dicionário Wise da língua portuguesa. Wise, que tinha a sua versão brasileira e portuguesa, agora elas foram unificadas de certo modo, né? Então, Antônio Wise. E Malaca Casteleiro, de Portugal, da Academia das Ciências, e Evanildo Bechara, os dois ainda vivos. E na semana passada, no dia 6, houve uma reunião da Comissão da Ortografia da Língua Portuguesa, que é um novo órgão. Quer dizer, vejam só, passados 29 anos do acordo ortográfico, criou-se agora, em 2019, uma Comissão da Ortografia da Língua Portuguesa como um órgão do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e que congrega essas academias e também os outros países. Então agora a deliberação da ortografia já não cabe só a um diálogo interacadêmico, mas cabe a um Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é um órgão da comunidade dos países de língua portuguesa. Então houve essa transformação. E essa cerimônia lá, eu trouxe aqui também muito curto, são 3 minutos e meio da abertura da cerimônia, só para vocês conhecerem o Evanildo Bechara e o Malaca Casteleiro. Eu tenho a honra de conhecer o Dr. Malaca Casteleiro e eu acho mal que as pessoas tão idosas estejam empenhadas na unificação da língua portuguesa. Por quê? Porque um professor perguntou ao Dr. Malaca Casteleiro: Senhor doutor, como dizer em português scanner? Ele disse: scanner soa mal, não é? É feio, parece uma sacanagem. Portanto, eles não estão a par de todas as modificações e de todas as inovações que existem na língua portuguesa. Acho eu, não é? É a minha opinião. Muito interessante. Veja, por exemplo, que vendo o tipo de instituição que as academias são, por exemplo, a discussão sobre se a pessoa pode ter acesso aos livros ou não, numa era em que nós temos acesso às bibliotecas todas
Por exemplo, este livro, A Ortografia, do Duarte Nunes de Leão, está digitado e entramos e pegamos a cópia em PDF, sem precisar ir à Torre do Tombo, mas ainda as academias às vezes estão discutindo questões muito antigas. Isso mostra o quê? Isso mostra o modo como a língua portuguesa foi monumentalizada, como ela foi associada a uma ideia de alta cultura que se representa nas academias, mas quando nós olhamos aos produtos necessários para os utilizadores, vamos dizer, o vocabulário ortográfico, quem tem a responsabilidade de realizá-lo de uma maneira técnica é um outro órgão em Portugal, que é o ILTEC, o Instituto de Linguística Teórica e Computacional, que utiliza uma linguística de corpos contemporânea para fazer isso. Então, desse modo, nós notamos que nessa política da língua há ao mesmo tempo um lado diplomático e quase histórico que está associado ao prestígio dessas grandes instituições do passado, mas há também uma dinâmica muito forte de novas instituições que, no entanto, não têm talvez ainda a legitimidade para atuar sobre a língua e a ortografia e precisam combinar esses dois aspectos, esses dois lados da moeda, para poder então impactar o campo diplomático, o campo governamental, sabendo que essas instituições, as academias, têm mandatos por parte dos governos, né? Então você vê, há um aspecto de continuidade do passado e há um aspecto de inovação, e eles se colocam juntos com algumas contradições, mas é desse modo que se organiza essa política linguística, né? Então, por exemplo, esse livro inteiro, escaneado, né? Aqui, a ortografia da língua portuguesa, numa maravilhosa edição, vocês podem tê-lo gratuitamente a partir do arquivo da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional de Lisboa, que tem uma quantidade de documentação. É um dos primeiros estudos sobre a ortografia do português, que naquela época era uma ortografia variável e, sobretudo, com uma forte presença etimologizante. Então, vamos finalizar aqui a discussão do Acordo de 90 e vamos olhar para a ruptura de 1911. Alguma pergunta até aqui? Vocês diriam que o Acordo Ortográfico de 1990 foi bem sucedido ou não? A professora responde antes dos alunos, né? Não é bom. Eu respondo, posso falar. Para nós, os professores, esse acordo ortográfico tornou-se um pesadelo, não é? Porque os alunos perguntam, e a ruptura, como se escreve? E eu digo, ruptura na variante brasileira, ruptura na variante portuguesa. Perguntei às duas professoras de Portugal como se escreve perspectiva. Uma disse com C e a outra disse sem C. São duas professoras de português, são duas portuguesas, mas que não sabem como se escreve, afinal. E nós, como nós devemos fazer? Bem, esse problema já havia, ele não foi trazido pelo acordo, né? Ele foi trazido pela divergência anterior que se estabeleceu. A função do acordo é minimizar paulatinamente essas diferenças, né? Não é possível minimizá-la toda de uma vez, e cada vez que é feita uma mudança desse tipo, isso requer uma negociação. Veja, por exemplo, um outro modelo de fazer reformas ortográficas, a do espanhol. Como é que o espanhol faz as suas reformas? Vocês já viram, as nossas reformas são pesadas, diplomáticas, os governos estão envolvidos, tem toda a pompa governamental, isso implica imediatamente em movimentos contrários, quer dizer, sabemos que quando é época de acordo ortográfico, de mudança ortográfica, vai haver conflito e esse conflito tem que ser toreado, como se diz, tem que ser dominado. Como é que o espanhol faz reformas ortográficas? O espanhol faz mínimas reformas imperceptíveis, todo ano. Todo ano, na nova edição do dicionário da Academia, da Real Academia de la Língua, tem uma micro modificação que vai conduzindo a grafia a um estado melhor de uso.
Por que tem que haver reformas ortográficas nas línguas? Não só porque as línguas se modificam, mas basicamente porque as ortografias nasceram em momentos do passado em que as razões pelas quais as pessoas escreviam daquelas maneiras eram as mais variadas possíveis. Né? Não se conhecia o conceito de fonema, enfim, não era uma ortografia regida por aspectos linguísticos, mas às vezes eram cópias de outra ortografia. A ortografia de uma língua podia ter sido a cópia de uma ortografia de uma língua clássica, enfim. Então é uma tarefa de bastante tempo tornar essa ortografia coerente. Há línguas que abandonaram, que desistiram de fazer reformas. Né? Línguas como o inglês ou o francês têm muito mais dificuldade em fazer, preferem não fazer as reformas, preferem deixar assim, mesmo sendo, por exemplo, a ortografia do inglês uma das ortografias mais incoerentes que existem. Eles preferem deixar assim. E eles nem têm um órgão para fazer reformas ortográficas. Quem que faz reformas ortográficas no inglês? Quem faz a gestão do inglês? Não tem academia. Quem poderia ser? Basicamente, duas universidades privadas, Oxford e Cambridge, né? Que fazem também casas editoriais, certos dicionários têm essa prerrogativa, mas eles consideram que não é uma questão do governo. Por exemplo, qual é a língua oficial da Inglaterra, do Reino Unido? O Reino Unido não tem língua oficial. O Reino Unido nunca definiu que o inglês é língua oficial. Por que o Reino Unido não faz isso? Porque não tem uma constituição no sentido moderno do termo, e as línguas só entram nas constituições a partir do século XIX, primeiro. Segundo, porque numa visão puramente liberal, o uso da língua é uma questão privada dos indivíduos. Se amanhã a população do Reino Unido quiser falar coreano, o Estado se adapta, porque é uma questão privada. Mas o mais importante de tudo é porque não ter uma língua oficial favorece o capitalismo. Se você vai para o Brasil e quer casar com uma brasileira, você tem que traduzir a sua documentação para o português e pagar uma fortuna num tradutor juramentado, reconhecido pelo Estado. Na Inglaterra, qualquer documento em qualquer língua é aceite. Porque não havendo língua oficial, um contrato comercial firmado em chinês ou em árabe tem a mesma legalidade que um contrato firmado em inglês. Então favorece o comércio, favorece os negócios, favorece o capitalismo, não ter língua oficial. Favorece casamentos. Casamentos também. Né? Então, são políticas diferentes, as nossas políticas foram atualizadas a partir do constitucionalismo do século XIX, começam a aparecer expressões do tipo a língua oficial é tal língua. E isso implica em medidas que têm que ser deliberadas por órgãos como são os estados. Né? Vamos ver rapidamente, então, as características dessa ortografia anterior, quando se naturaliza a questão da língua nacional. Eu já disse que havia uma grande heterogeneidade, que a ortografia nasce, a grafia lá do trovadorismo, dos literatos no século XIII, XIV, é bastante foneticizante, bastante próxima do falar, mas a partir do Renascimento, com a valorização do latim e do grego, quer-se valorizar a língua portuguesa escrevendo como os latinos, como os gregos, então ela vai se tornar crescentemente mais etimológica, até que em 1885 aparece uma obra fundamental, a obra de Gonçalves Viana, que é um grande foneticista e linguista. Esse Gonçalves Viana é o primeiro que, digamos assim, faz um estudo geral da ortografia e faz uma proposta geral de simplificação. O que está acontecendo nessa época, final do século XIX? Nessa época, final do século XIX, está em alta o nacionalismo, estão em alta mudanças profundas na sociedade, por exemplo, que vão levar à queda da monarquia em Portugal. Então é um momento histórico em que aparecem diferentes tipos de propostas sobre língua. Casualmente, no que eu li sobre a ortografia da Rússia, a proposta de Grot é desse mesmo ano, para a mudança ortográfica da língua russa. É uma proposta que, segundo o que eu li, vai ser usada até a Revolução de 17.
Então seria interessante olhar como nessa época, né, depois de 100 anos de Revolução Francesa, que traz a ideia de república, que traz a ideia de constituição, como é que começam a pipocar em várias línguas medidas de intervenção, né? Gonçalves Viana faz essa proposta, cai a monarquia em Portugal em 1910, o rei é assassinado lá na Praça do Comércio, com um tiro na nuca, por um anarquista. O príncipe também é assassinado e em seguida sobe ao poder um príncipe muito jovem, o Dom Manuel II, que não sustenta o cargo e é proclamada a República. E um dos primeiros atos da República, e não é à toa, a República decide implementar a reforma Gonçalves Viana em 1911. Feito isso, vale a pena contar que nesse momento, então 1885, vocês sabem que a Conferência de Berlim foi em 1884, quando os países europeus distribuíram territórios na África, né? A Rússia participou da Conferência de Berlim em 1884, mas que eu saiba não pegou nenhum território na África, né? Portugal fez uma proposta nessa época que era do chamado Mapa Cor-de-Rosa, que era integralizar os territórios entre Angola e Moçambique, formando um grande território, né? E o que aconteceu? Por que essa proposta não deu certo? A Inglaterra não aceitou porque a Inglaterra queria construir uma ferrovia do Cabo ao Cairo. E, portanto, se tornou contra. A Alemanha aceitou, a França aceitou e a Inglaterra não aceitou. Portugal insistiu, distribuiu esse mapa para as outras potências estrangeiras e levou um ultimato da Inglaterra e teve que recuar. E quando recuou, isso causou uma crise política no regime monárquico. É dessa época que nasce o atual hino portuguesa, chamada A Portuguesa. É uma canção patriótica e, sobretudo, republicana dessa época, só para dar uma ideia do momento em que fervilhavam propostas republicanas, nacionalistas, e, portanto, aparece uma reforma também da grafia, uma reforma positivista, digamos assim, no sentido de tornar aquela ortografia mais coerente. Muito bem, mas havendo desde 1822 dois estados que falam português, o Brasil e Portugal, como é que fica a representação da língua nacional? Uma língua nacional, basicamente, ela tem que ser distintiva, ela tem que ser um elemento de identidade. Afinal de contas, a língua portuguesa representava a cultura brasileira ou a cultura portuguesa? Então, numa fase em que a língua passa a ser entendida como um recurso nacional, uma identidade nacional, isso cria outro problema. Como é que a mesma língua vai representar duas identidades diferentes? Como resolver esse problema num quadro ideológico da língua nacional, né? Então aqui há diferentes propostas de como fazer isso. Uma dessas propostas, que eu vou explorar na aula que vem, é a discussão que houve no Parlamento Brasileiro, em 1946, e antes disso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em 1937, para cortar o laço do Brasil com a língua portuguesa e declarar a língua brasileira. Essa foi uma grande polêmica e o Parlamento Brasileiro votou essa proposta. O grande ideólogo da língua brasileira foi o Herbert Parentes Fortes. E qual foi a razão do fracasso dessa proposta? Por que os deputados finalmente não votaram uma ruptura da língua pela qual o Brasil adquiriria, naquele modelo ideológico, a sua língua nacional, né? O Brasil, o povo brasileiro, a língua brasileira. Qual foi o argumento que barrou essa mudança? Essa integralização da língua nacional? Talvez não existisse um tipo de alguns laços entre o Estado Novo do Brasil e Portugal. Boa, é uma boa hipótese. No entanto, se você observar o argumento dos deputados, a maioria diz ser contra esse passo porque implicaria aceitar a língua errada do povo.
a língua bastarda do povo. Se nós declarássemos que nós falamos a língua brasileira, então nós teríamos um povo e não mais duas classes separadas. Então, o argumento da língua colonial, o argumento de que é uma massa escrava que deve ficar no seu lugar, que fala uma fala errada, bastarda, simplória, e que não deve se misturar com a verdadeira língua que é a de uma elite, isto é, o traço colonial da língua portuguesa, na argumentação dos deputados, impede um passo que foi dado em outros países. Vocês conhecem algum país que tenha feito isso? Compartilhava a língua com outro país e de repente decidiu dar outro nome para a língua e cortou relações. Não, os Estados Unidos continuam falando inglês. Ainda que tenha havido nos Estados Unidos, durante o nacionalismo da Primeira Guerra Mundial, uma proposta de chamar a língua de American, mas ela foi bastante minoritária. O caso clássico desse ponto é o que aconteceu com o Afrikaans, na África do Sul. Né? O Afrikaans era holandês, era um dialeto do holandês, era uma variedade africana do holandês, e o nacionalismo Boer, depois da Primeira e da Segunda Guerra dos Boers, em 1927, fazem um congresso e decidem, a partir de hoje, nós não falamos mais holandês, a nossa língua é totalmente independente, tem uma norma própria, e essa norma própria é definida por nós, é uma língua africana. E daí ela foi absorvida pelo Estado e depois passou por um processo de branqueamento. Por quê? Porque a língua Afrikaans era, sobretudo, falada pelos mestiços do Cabo, e depois de 1946, quando o Partido Nacional implementa o Apartheid, ela é limpa das variedades, das variantes mais ligadas à população não branca, e ela é criada como uma língua dos brancos, no regime do Apartheid. Resultado, hoje o Afrikaans tem uma tremenda repulsa na África do Sul, né? É uma língua, em muitos aspectos, considerada ameaçada, porque ela é identificada com o regime do Apartheid, como a grande língua do Apartheid, e, portanto, rejeitada pela população negra e pela uma parte da população colored. Isso poderia ter acontecido no caso do Brasil, e não aconteceu, e nós vamos ver os argumentos, sobretudo por causa de não querer dar ao povo um estatuto que uma língua nacional, daquele modelo, obrigaria a dar. No caso, só para acompanharem então a dificuldade que houve ao longo do século, desde a ruptura de 1911, houve tentativas da Academia Brasileira de Letras, depois a própria Academia revogou, depois começaram a procurar uma grafia comum em 1924, depois em 29 a Academia Brasileira alterou algumas regras, em 31 foi aprovado o primeiro acordo ortográfico, e depois de aprovado, o que aconteceu? O que aconteceu no Brasil em 1930? Revolução de 1930, Vargas toma o poder, e em 34 há uma nova Constituição. A primeira em que as mulheres puderam votar. A primeira Constituição do Brasil que teve mulheres no parlamento. Né? A Constituição de 34 reconheceu a grafia de 17 e inviabilizou o acordo ortográfico. Então voltou atrás. Depois, em 43 e 45 é o período mais fervilhante de atividade, em que há o formulário de 43 e há o acordo de 45. Aí sim o seu argumento, Nurlan, vale. Por que esse momento é tão pródigo de acordos? Porque tanto o Brasil quanto Portugal são ditaduras fascistas. Vargas no Brasil e Salazar em Portugal é o momento mais profundo da colaboração diplomática brasileira até hoje. É um momento de comunhão entre Brasil e Portugal no fascismo, que pode ser lido, por exemplo, numa revista que foi criada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil e pelo Secretariado de Propaganda do governo salazarista. Aquele senhor que está ao lado do Salazar, mais gordinho, é o Antônio Ferro. Ele é considerado o Goebbels do regime salazarista, o ministro da propaganda. E nesse momento houve uma série de aproximações entre o Brasil e Portugal. Por exemplo,
alguém que já foi a Lisboa conhece a Torre de Belém e aquele bairro, aquela região de Belém. O que ocorreu ali para aquela parte da cidade ser tão diferente? Que tipo de urbanização ocorreu naquela região, onde hoje é o Centro Cultural de Belém, na frente do Mosteiro dos Jerônimos, aquela praça toda? Ali ocorreu a grande exposição do mundo português de 1940, que foi uma cópia do que Stalin criou aqui do Vendeha, uma exposição do mundo português. E o único país que teve um pavilhão próprio, numa ocasião, 1940, em que Portugal comemorava 300 anos de libertação da Espanha, né? E 600 anos de existência. 1940 foi uma grande realização histórica para Salazar. O único país que teve um pavilhão próprio foi o Brasil, graças a essa aproximação. Então, é um momento histórico muito interessante para ser estudado. E também depois a ruptura, quando o Brasil deixa de ser o Estado Novo e se redemocratiza. Mas, enfim, só para mostrar como esses momentos de nacionalismo geram aproximações e afastamentos. É desse momento a incorporação da obra do Gilberto Freire no ideário do Estado português, né? Quando a obra Casa Grande e Senzala e O Mundo que o Português Criou são incorporados na ideologia do regime. Gilberto Freire é convidado para um grande tour pelas colônias portuguesas. Nessa época vai a Cabo Verde, vai a Goa, se indispõe contra o governo salazarista em alguns momentos, mas o luso-tropicalismo passa a ser, digamos assim, absorvido como um ponto em comum entre Brasil e Portugal. Não sei se você tem mais uns minutinhos. Houve depois disso duas aproximações, 71 e 73. Em 71 eu fiz o meu primeiro aninho da escola primária. Eu aprendi a escrever ele com acento circunflexo no primeiro E. E quando eu cheguei no segundo aninho, já não tinha mais. Então, na primeira prova, em vez de tirar 100, eu tirei só 99, porque eu escrevi ele com acento circunflexo. E fui chorando para casa por causa disso, né? E em 75 houve outra tentativa que não foi bem sucedida. E finalmente, o presidente José Sarney foi um dinamizador em 86, na véspera do acordo de 90, para finalizar, porque, você sabe, José Sarney era um escritor, ele era da Academia Brasileira de Letras, ele tinha pretensões literárias, ele escreveu uma obra, por exemplo, chamada Marimbondos de Fogo. É um dos livros do José Sarney, que fez ele ir para a Academia Brasileira de Letras. E ele também é o presidente que moveu fez os primeiros movimentos para a criação da CPLP, que muitos dizem que é um projeto português, mas na verdade teve uma importante movimentação brasileira para isso. Muito bem. Os acordos ortográficos, de modo geral, geram grandes reações contrárias. Os argumentos são de toda ordem, são argumentos que dizem: deixe a nossa língua em paz, em línguas a gente não mexe, línguas são o gênio de um povo, a gente não deve mexer, né? Por exemplo, devolvam a língua de Camões. Camões escreveu numa ortografia completamente diferente, né? Não tem nada a ver com nenhuma pessoa viva a ortografia com que Camões escreveu, mas as pessoas desconhecem isso e imaginam que havia uma língua livre e que de repente o Estado resolveu intervir, né? Outro argumento é que o acordo foi um acordo brasilográfico, argumento usado sobretudo em Portugal, né, dizendo assim: o Brasil é que quer pegar a nossa língua, a língua é nossa, mas o Brasil quer pegar a língua. Então, um argumento nacionalista. Há também argumentos técnicos, que ficam procurando defeitos no texto ortográfico, como se algum texto pudesse ser perfeito. Enfim, e isso gera um debate muito forte, que até hoje continua. Só que sempre houve oposição aos acordos, às reformas ortográficas. Fernando Pessoa já foi contrário à reforma de 1911. Então, argumentos de toda a ordem eram usados, até argumentos desse tipo. Vejam esse clássico aqui do Teixeira de Pascoais. Na palavra lágrima, a forma do Y é lacrimal.
estabelece harmonia entre a sua expressão gráfica ou plástica e a sua expressão psicológica. Substituindo-lhe o Y pelo I é ofender as regras da estética. Na palavra abismo, é a forma do Y que lhe dá profundidade, escuridão, mistério. Escrevê-la com I latino é fechar a boca do abismo. É transformá-lo numa superfície banal. Então vejam, que tipo de argumento é esse? Mas esse argumento é muito usado entre escritores. Muitos escritores são contra os acordos e as reformas ortográficas, com base em certas ideias sobre como uma língua funciona, como se a língua fosse do gênio literário, dos gênios individuais e não do povo, do Estado, da burocracia e assim por diante. Então, a oposição ao Acordo de 90 não é nova. Ela sempre foi estabelecida e é uma forma da sociedade discutir muitas outras coisas das suas línguas nacionais que não a ortografia. O que está sendo discutido ali não é a ortografia. Está sendo discutido quem é o dono da língua, quem pode mexer na língua, em que direção a língua deve ir, se a língua deve excluir uma parte da população ou não. Estamos discutindo a sociedade quando discutimos a ortografia da língua. Muito bem, então para concluir, características das línguas nacionais no século XX e XIX. Elas têm uma função identitária, elas criam a identidade de um povo. Elas são valorizadas pelo Estado, então o Estado investe na sua equipagem, o Estado se torna mais ativo na defesa, na valorização e na equipagem da língua. Ela é objeto normalmente de legislação explícita, então aparece a área de direito linguístico, que começa a legislar sobre os usos da língua, que não havia antes. Não havia no antigo regime esse tipo de intervenção. Em geral, ela fomenta um ambiente de monolinguismo. Então, se diz que o Estado-nação é a maior máquina de destruição de línguas da história, por causa da imposição da língua oficial e nacional. Portanto, convive mal com o multilinguismo. Desvaloriza as outras línguas que não têm essa função identitária. E como então a língua oficial nacional é prevista em todos os âmbitos, começa um processo rápido de cultivo dessa língua. Rapidamente o vocabulário da língua cresce. Por exemplo, quantas palavras tinha a língua portuguesa no século XVIII? Ou as línguas europeias de modo geral? Cerca de 50 mil palavras. Quantas línguas podem ter as línguas europeias maiores hoje? Cerca de 500 mil palavras. Quer dizer, decuplicou o número de palavras da língua do século XVIII para cá. Por quê? No século XVIII havia poucas profissões. Hoje há muitas profissões. Só o número de peças de uma turbina a jato, que tem nomes, o número de peças de um motor a explosão, que tem nomes, ou na medicina, ou na geodésia, ou na energia nuclear, enfim, criou uma variedade, uma enorme profusão de léxico novo nas línguas nacionais. Diga. Que é essa classificação de palavras, de número de palavras? Como foi classificado o número? Como foram criados esses números? Hoje você pode ver nas principais obras lexicográficas, os grandes dicionários, que tem 200 mil, 220 mil palavras, mas os dicionários são uma seleção do léxico geral da língua. Quando você pega os grandes corpora linguísticos, eletrônicos, você chega nesse número, 500 mil palavras, 450 mil palavras. E na lexicografia histórica, então, século XVIII, você vai encontrar, também você pode fazer um corpus dos textos daquela época e chega esses números aproximados. Então, os lexicógrafos que estudam, que formam corpora históricos, corporas atuais, eles têm condições de medir aproximadamente o número de palavras que estão numa língua. Só que esses dois conceitos são diferentes, os conceitos que animam o século XX. O conceito de língua nacional, língua identitária, língua de um povo, que é um conceito alemão, é um conceito que foi criado no romantismo alemão,
que começou um nacionalismo que não podia ser do Estado, porque não existia o Estado alemão. A Alemanha era mais de 200 pequenos estados diferentes. Também a Alemanha não podia exercer um nacionalismo religioso, porque uma parte dos alemães são protestantes e outra parte são católicos. O que sobrava para uma identificação do povo alemão? A língua, né? Então, nos escritos dos românticos, Goethe, Schiller, mas sobretudo Herder, que está lá na fotografia, você vai encontrar a criação da ideia da língua como espírito de um povo, que vai influenciar fortemente o século XIX, vai conduzir à criação da linguística do século XIX. A linguística histórico-comparativa é uma linguística que procura a origem da língua, a valorização da língua e portanto, está afinada com esse ideário romântico, que é anti-francês, ele é anti-iluminista, ele é anti-racionalista. O romantismo, portanto, é um movimento individualista, irracionalista, é um movimento que conduz a essas especificidades e não a generalidade sobre o ser humano. Mas, segundo o conceito de língua oficial, que nasce com a Revolução Francesa, que nasce com a ideia de que uma república tem cidadãos que são todos iguais perante a lei e, portanto, como é que a mensagem do Estado vai chegar nesses cidadãos? No início da Revolução Francesa, a Revolução queria traduzir a mensagem da Revolução para todas as línguas, como a União Soviética fez, de certo modo, mas depois da convenção com Robespierre, essa medida foi revertida e foi declarado que o francês era a única língua da República. O francês era a língua da luz, do esclarecimento, da revolução, das ideias revolucionárias. E, portanto, o francês é que devia ser imposto a toda a República, como de fato foi. E dessa ideia que, então, o país tem uma língua, mas não é porque ela expressa o espírito daquele povo, é porque ela expressa a necessidade do Estado de impor a sua mensagem, ela vai levar ao constitucionalismo linguístico do século XIX, quando aparecem as primeiras constituições. E a primeira constituição, de que país foi a primeira constituição que declara uma língua oficial na história? A Constituição do Império Otomano, que declara o turco como língua oficial. Então, no século XIX começam, e as reformas constitucionais posteriores vão levando a esta declaração. Por exemplo, Angola, em que o português é língua oficial e está em processo de nacionalização, declara na Constituição que a língua oficial da República é o português. No Brasil, em que o português é língua nacional e oficial, artigo 13º da Constituição de 88. Em Cabo Verde, o português é oficial, mas Cabo Verde tem outra língua nacional. O que quer dizer, nesse caso, língua nacional? Por que o cabo-verdiano é a língua nacional de Cabo Verde? Porque o povo fala o crioulo, porque o povo canta só em crioulo, porque o povo vive em crioulo. E o Estado, né? Porém, toda a literatura escrita de Cabo Verde é escrita em que língua? Em português. E todas as músicas são cantadas em crioulo. Tem uma divisão, né? Mas a língua oficial é o português. O caso da Guiné-Bissau, o português é oficial e o crioulo não é bem nacional ainda. É uma língua em processo de nacionalização, porque uma parte boa dos guineenses não fala crioulo guineense. Né? São Tomé, o português é língua oficial e também nacional. Porque apesar de haver 3 crioulos em São Tomé, eles não são falados pela maioria. Os crioulos são parciais. Tem o crioulo da ilha de São Tomé, tem o crioulo da ilha do Príncipe, tem o crioulo angolar. São parcialidades, não integralizam o conceito de nacional, como em Cabo Verde. Né? Em Moçambique, mesma coisa que Angola. O português é oficial em processo de nacionalização. O Gregório Firmino, professor lá da Universidade Eduardo Mondlane, tem um texto maravilhoso chamado Oficialidade sem Nacionalidade e Nacionalidade sem Oficialidade, que trata desse problema. Em Portugal, língua nacional e oficial também. Quando Portugal declarou o português como língua oficial?
Apenas em 2001. Apenas em 2001, numa modificação da Constituição de 76. Vejam como é tardio esse tipo de instrumentação. Nós estamos entrando no século XXI. E daí aparece um instrumento como este, segundo o professor Carlos Alberto Faraco. Timor tem 2 línguas oficiais. É o único país da CPLP, agora também a Guiné Equatorial. Ah, esqueci da Guiné Equatorial aqui, ó. Perdão. Aqui, a Guiné Equatorial. O português é cooficial e não é nacional. Quantas línguas oficiais tem a Guiné Equatorial? 3, né? Primeira foi o espanhol, único país de língua espanhola na África. Depois o francês, em 92, e agora o português. Então é uma língua cooficial e não é nacional. Timor, o português é uma das línguas oficiais e talvez estejamos diante de um processo de nacionalização compartilhada, com 2 línguas nacionais. Por quê? Porque o português, ligado à Igreja Católica, foi a língua de resistência durante o período de ocupação indonésia. Então o português tem um significado para a população timorense diferente do que teve em países que lutaram contra Portugal na Guerra Colonial. Timor nunca teve guerra colonial e, ao contrário, a língua portuguesa foi um vetor que conduziu à sua independência. Macau, em Macau a língua é oficial, é uma língua oficial temporária. Até quando a língua é oficial em Macau? Até 2049, 50 anos depois da absorção pela República Popular da China. E é um vernáculo minoritário, numa população de 600 mil, falado por talvez 4 mil pessoas apenas. Galiza, o português não é nem oficial, nem nacional, mas talvez o galego seja a língua portuguesa. Por isso que a Galiza tem 2 academias. Tem a Real Academia del Gallego, que acredita que o galego é uma língua independente do português e é apoiada por Madrid. E tem a Academia Galega da Língua Portuguesa, que acredita que o galego é uma das normas do português, porque afinal o português nasceu ali. Ali é o berço do português. Como é que a Galiza não fala português se o português nasceu na Galiza, né? E até essa academia, há uns tempos atrás, fez uma brincadeira muito produtiva, fez uma campanha na Galiza e disse assim: aprenda uma língua estrangeira em 5 minutos. E aí a pessoa falava galego e português, né? Então é uma questão em discussão. A Galiza, por causa da internacionalização do português, reaparece no horizonte, nós vamos tratar disso na aula que vem também, do processo pelo qual a Galiza crescentemente se integra à lusofonia e se reconhece como país de língua portuguesa. E o último, Goa, em que o português não é nem nacional, nem oficial, mas apenas um vernáculo minoritário. Para acabar mesmo, um poema, então, sobre a colonialidade da língua. Vocês conhecem aquele carro Land Rover, né? Aquele carro britânico que está ali? Vejam esse poema do Albino Magaia, de Moçambique, sobre o processo de apropriação de uma língua, como é que eu aproprio uma língua colonial e a torno minha, a propósito de um carro. Ele diz assim: já não é carro cobrador de impostos, nós descolonizamo-lo. Já não é terror quando entra na povoação. Já não é Land Rover do Induna e do Cipaio. É velho e conhece todas as picadas que pisa. É experiente este carro britânico, seguro aliado do chicote explorador. Mas nós descolonizamo-lo. Numa top... Estou vendo mal aqui, peraí. Numa top e no areal, sua tração às 4 rodas garante chegada às machambas mais distantes, às cooperativas dos camponeses. Entra na aldeia e no centro piloto, ruge militante nas mãos seguras do condutor. Obedece fiel a todas as manobras, mesmo incompleto por falta de peças. Descolonizamos o Land Rover. Com nossos produtos, compramos combustível que consome. Com nossa inteligência, consertamos avarias que surgem. Com nossa luta,
transformamos em amigo este inimigo. Nós, descolonizadores, libertamos o Land Rover. Né? Com esse poema, só para concluir então com essa ideia de que esses países estão se apropriando de uma língua, transformando essa língua de língua colonial em língua nacional, e continuamos essa conversa na aula que vem.